E a Klabin divulgou os resultados do seu terceiro trimestre e a gente teve aí um lucro líquido caindo 88%. Será que aconteceu alguma coisa com a Klabin? A gente tem ali uma perspectiva positiva ou negativa para as ações? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você gosta do mercado de ações, se você gosta do mercado financeiro, aproveita, se inscreve aqui no canal. Obviamente também já deixa o seu like, que ajuda muito o nosso vídeo, o nosso canal. E comenta aqui embaixo se você tem as ações da Klabin, se você gosta, se prefere alguma outra empresa no setor. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos resultados da Klabin. Começando pela receita líquida, a gente teve aí uma queda de 20% em relação ao ano passado, mas uma alta de 3% em relação ao segundo tri desse ano. O EBITDA, que para mim é a métrica mais interessante de se olhar para as empresas desse setor, teve praticamente estável em relação ao segundo tri, mas uma queda de 41% em relação ao ano passado. E quando a gente olha para o nível de endividamento, a empresa hoje está com um nível de dívida de 3,2 vezes EBITDA, um pouco alto, mas considerando o estágio que ela se encontra, ela fez muitos investimentos, é natural que a empresa esteja um pouco mais alavancada. E aí, por fim, a gente chega então no lucro líquido. A empresa acabou reportando ali uma queda de 88% no lucro líquido. No entanto, pessoal, eu gosto de colocar que empresas desse setor, eu não costumo olhar muito o lucro líquido, tá? Por quê? Porque a gente vai acabar sofrendo com variação cambial, com alguns efeitos contábeis, principalmente, por exemplo, variação de ativos biológicos, que não são itens que têm impacto no caixa, na geração de caixa da empresa. Então, eu prefiro olhar para a efetiva geração de caixa e para o EBITDA, que acaba sendo uma proxy de geração para esse tipo de empresa. Bom, e aí o que, que aconteceu, tá? Olhando primeiro para o volume de vendas, a gente nota, por exemplo, que o volume de vendas de celulose teve praticamente teve uma melhora em relação ao quarto trimestre, perdão, terceiro trimestre do ano passado, mas uma grande melhora em relação ao segundo tri desse ano. Então, assim, a celulose, em termos de volume de vendas, teve uma melhora considerável. O porém aqui no segmento de celulose foi com relação ao preço. Então, o volume foi bom, preço muito ruim, porque o mercado de celulose ele está com preços fracos. Já olhando para o segmento de papéis e embalagens, a gente teve aí o segmento praticamente estável em relação ao segundo trimestre, mas ainda uma queda, né? O segmento de papéis a gente teve uma queda aí de 17% em relação ao ano passado. E a empresa até coloca aqui embaixo dois motivos. Parada por manutenção programada em Monte Alegre, uma das plantas da Klabin, e também uma acomodação de demanda. Então, eles têm sentido uma demanda um pouco mais fraca, até quando a gente olha os dados em papel, que mostra um pouco como é que está o panorama do setor como um todo, houve uma retração em volume de vendas nesse segmento. Bom, e aí, na receita líquida, o segmento de celulose, obviamente, a gente vê aí uma queda forte de 34%, né? Como eu já comentei, os preços de celulose foram muito impactados. Mas olhando para o segmento de papéis e embalagens, a gente já nota que, bom, primeiro, embalagens estável e papéis, uma queda forte em relação ao ano passado. O que aconteceu aqui? Já como eu havia comentado, principalmente ligado aí ao volume de vendas. A empresa teve um volume de vendas em papéis bem abaixo do que foi no ano passado. Não tão baixo, então a gente teve uma queda de 25% da receita, sendo que o volume de vendas, né, o volume em toneladas foi de 17% de queda, mas boa parte aqui sendo explicada de fato pelos volumes vendidos. Bom, no segmento de celulose, um ponto que eu achei positivo é com relação ao custo. A empresa tem conseguido manobrar bem, tá? Então reduziu o seu custo caixa em relação ao terceiro trimestre do ano passado e em relação ao segundo trimestre desse ano. O principal ponto aqui tem sido com relação a químicos. Houve uma queda, principalmente em soda cáustica. Já do ponto negativo, o que tem mais pegado ali, uma certa inflação, ainda tem sido no segmento de fibras. Então, a compra de fibras de terceiros tem um certo impacto no custo caixa da empresa. Bom, e aí a gente chega então no EBITDA. Começando pela celulose, então a gente divide o EBITDA aqui em dois segmentos: celulose e papéis e embalagens. Segmento de celulose, quando a gente vai olhar, uma queda de 64% em relação ao ano passado, uma alta de 13% em relação ao segundo tri. De novo, como a gente vai olhar um pouco mais à frente, o grande impacto na celulose tem sido o preço. Já no segmento de papéis e embalagens, a gente vê que esse é um segmento bem mais resiliente. Teve a parada programada, isso acabou impactando, tá? Mas quando a gente olha aí em relação ao segundo tri, uma queda de 4% no EBITDA, 17% em relação ao ano passado, muito por conta de volume de vendas, tá?
E aí a gente chega então no EBITDA por tonelada. Primeiro, EBITDA por tonelada de celulose cai nos 65%, de novo, preço. E quando a gente olha para papéis e embalagens, uma queda de 8%, aqui um certo impacto de um pouco de preço, mas também uma menor diluição. A gente tem ali como teve um volume de vendas mais baixo, isso acaba reduzindo o nível de diluição de custos. E aí, pessoal, o que eu acho que, olhando um pouco para frente da Klabin, tá? O segmento de papéis e embalagens é um segmento mais resiliente, mais estável. Já o segmento de celulose, aqui eu trago para vocês o índice de preços ao produtor de celulose. A gente nota como esse índice tem sido bastante volátil. Então, durante a pandemia, uma queda forte dos preços de celulose. Ano passado, principalmente no segundo semestre, a gente teve preços de celulose muito fortes. E agora, segundo e terceiro trimestre, os preços de celulose vieram muito para baixo. Eu acho que aqui a gente tem um potencial upside para a Klabin, que é com relação à recuperação dos preços de celulose. Eu acho que hoje os preços de celulose estão atipicamente baixos, tá? Então, ano passado estavam atipicamente altos, esse ano, para mim, estão atipicamente baixos. Então, a gente pode ter uma recuperação e isso traria um EBITDA melhor para a empresa, provavelmente ali a partir do ano de 2024. Dificilmente a gente vai ver uma recuperação nos preços de celulose ainda em 2023. E pessoal, aproveitando também, se você gosta de ações, se você quer aprender mais, a gente vai fazer a nossa semana do zero ao investidor profissional. Então não perca do dia 7 a 11 de novembro. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, se cadastra e participe então na nossa semana aí do zero ao investidor profissional. E aí, voltando aqui para a nossa Klabin, já voltando um pouquinho, eu sei que muita gente gosta da Klabin por conta de proventos. A empresa declarou um juro sobre capital próprio no valor de 28 centavos por unit. Lembrando que a unit hoje está mais ou menos ali no caso dos 22, 23 reais. Essa é uma empresa que tem buscado fazer uma boa remuneração para os seus acionistas através de pagamentos de proventos. Então, até quando a gente olha aqui os proventos na visão caixa, a gente nota que a empresa tem conseguido pagar, principalmente ali nos últimos 12 meses, no ano de 2022, um nível de dividend yield interessante. 2020 e 2021 foram anos muito ruins, lembrando que a empresa tinha, a gente estava no meio de uma pandemia, o preço de celulose vieram muito para baixo, isso acabou impactando. Olhando um pouco mais para frente, o que a gente pode imaginar em termos de pagamento de dividendos? Bom, aqui a gente tem dois potenciais upsides para a Klabin na minha visão. Tá? O primeiro, recuperação de celulose, e o segundo, o ramp-up dos investimentos que foram feitos ali em Puma 2, na máquina de papel 28. Então, para 2024, caso a gente tenha uma melhora dos preços de celulose, e aí a gente já está contratado o ramp-up da MP28, isso daí seriam dois potenciais upsides, na minha visão, para a Klabin. A empresa vai começar um processo de desalavancagem, e obviamente também a gente pode ver ali um nível de dividendos interessantes caso isso aconteça. Óbvio, tudo isso vai depender muito de condições de mercado, né, pessoal? E é isso aí que eu queria passar um pouco para vocês sobre a Klabin. Bom, de novo, pessoal, aproveito para lembrá-los de que a gente vai ter a nossa semana do investidor e também peço para vocês que comentem aqui embaixo o que vocês acharam do resultado da Klabin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e tchau, tchau.